Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos em busca do treino perfeito. 22ª semana, estamos no 20º episódio e estamos aqui no Estúdio H. Para quem já me acompanha sabe que esse lugar mora no meu coração, é o lugar que o Stema grava, é o lugar que tem o Stema Podcast, que eu já gravei muitos episódios do Stema Performance, enfim. O pessoal do Stema mais do que parceiro. Então, aproveitei que estou aqui. A gente acabou de gravar uns pedaços e principalmente alguns caminhos do documentário. Em breve teremos um documentário sobre a minha jornada de 2024 no Ironman. Para quem acompanhou, eu fiz todas as provas, 5:70.3 o Ironman o ano passado. E aí vim aqui para a gente fechar o documentário que o senhor Vini Maker fará. Ele vai brilhar, postar toda a sua técnica e toda a sua classe e vai sair um super conteúdo, eu tenho certeza. Bom, vamos lá. 22ª semana, faltam 18 semanas para o grande dia, faltam 18 semanas para o 70.3 não, desculpa, para o Ironman Brasil 2025. Temos ainda um bom chão, temos aí 4 meses e meio, muita coisa para acontecer, mas muitas coisas já acontecendo. 22ª semana de treino e finalizamos a 3ª semana de treino desse ano e finalizamos a 3ª semana de treinos com testes. E esse é o episódio hoje, é o assunto principal desse episódio. Vamos falar aí dos testes. Eu já em outras séries aqui no canal do meu doc falei sobre os testes, mas é sempre um assunto recorrente, um assunto legal. Vou tentar abordar alguns outros temas para quem já assistiu. Para quem não assistiu, volta lá, tem outros episódios que falam sobre os testes. O que eu queria trazer de novo aqui são principalmente os números. Minha ideia aqui é falar sobre os meus números atuais. Afinal de contas, a ideia é mais do que fazer esses testes agora de início de ano, e talvez repeti-los em algum momento e compará-los, e também comparar aí com outros testes que eu já fiz. Bom, antes de falar dos meus testes, queria passar rapidamente sobre o conceito dos testes, né? Primeiro que é crucial a gente fazer testes. Afinal de contas, a gente precisa de dados. Toda a ciência do treinamento ou todo o cuidado com a saúde, ele é baseado ou ele tem um alicerce muito grande em dados. Afinal de contas, a gente precisa quantificar alguns parâmetros, porque com esses números a gente pode compará-los com anteriores, pode comparar com futuros números, ou pode projetar, enfim. É importante a gente mensurar, claro, e isso para a gente é muito importante, e também do ponto de vista de performance, de aptidão física, esses testes são relevantes. Então, a gente está constantemente tendo dados, criando dados, a gente vive na era dos dados, né, Big Data, cada passo que a gente dá é um dado, cada batida do nosso coração é um dado, cada respiração é um dado. Por que não ter esses dados do ponto de vista da natação, do ciclismo e da corrida? E para isso que servem os testes. Eu abordei já sobre o conceito psicológico dos testes e como é muito comum nós que treinamos rotineiramente termos medo de ser testados. E a gente definitivamente precisa esquecer isso, precisa passar por cima disso, porque cada treino, diariamente, a gente está fazendo um teste. Mesmo que seja um treino leve, uma rodagem Z0, 40 minutos correndo muito leve, isso é um teste. Querendo ou não, isso vai gerar dados e esses dados serão confrontados ou eles servirão de base para possíveis novos treinos ou para a gente avaliar treinos anteriores, enfim. O teste nada mais é do que um parâmetro de comparação. Então, não tenham medo de ser testados e, principalmente, não fujam de teste. Eu realmente fui pego de surpresa, eu não sabia que eu seria testado essa semana, e eu simplesmente li lá o treino e fiz o treino, executei o treino como deveria ter sido executado, e aí sentei com o Ronaldo
para olhar esses números, comparar esses números com números anteriores que eu já tive, olhar esses números do espectro atual e principalmente projetar esses números para um próximo futuro teste. Então, como é que se desenhou os meus testes? No sábado, eu fui para Romeiros, foi o segundo treino em Romeiros da semana. Eu tinha ido para Romeiros na quinta-feira. O meu Romeiros de quinta-feira foi um Romeiros rodado. Eu fiz lá em 3 horas e 20, os 100 quilômetros de Romeiros. Para quem não conhece, Romeiros é uma estrada que muita gente pedala aqui em São Paulo. São 100 quilômetros com 2.500 de altimetria. Eu fiz 3 horas e 20 na quinta. No sábado passado, foi meu primeiro Romeiros do ano. Eu fiz com mais 3 atletas, 3 amigos, e eu tinha feito exatamente a mesma potência do que eu fiz nessa quinta. E o interessante foi que nessa quinta eu fiz 3 horas e 20 numa potência próxima a 230 watts. No sábado anterior, eu tinha feito exatamente os mesmos 230 watts, acho que foi 230, deixa eu olhar aqui só para não falar besteira, porque acho que é importante a gente ter esse número. Sábado. Sábado aqui, vamos lá. 230, exatamente, 230. Então, quinta-feira eu fiz 230 com 3 horas e 20. No sábado anterior, 233, ou seja, 3 watts de diferença, 3 horas. Por que essa diferença de 20 minutos? Porque no sábado anterior eu estava com mais 3 atletas e aí a gente estava se aproveitando ali do vácuo, né? A gente revezou muitas vezes à frente. E aí, para vocês terem uma ideia da diferença de tempo. Ou seja, num treino sozinho, considerem o tempo de que vocês estão treinando sozinho, o treino que vocês treinam em grupo, considerem o tempo que vocês estão treinando em grupo. Nesse sábado, eu voltei lá para Romeiros e o treino basicamente era 1 hora all-in, ou all-out, 100%. A ideia era tentar segurar o meu FTP nessa 1 hora, e nas 2 horas seguintes, que aí a ideia era fazer o Romeiros em 3 horas, sozinho. Essas 2 horas depois dessa 1 hora forte, era com o máximo que eu conseguiria segurar. Então, eu comecei lá no posto, para quem conhece, do posto da Castelo, e a gente tem nessa primeira hora, basicamente, muitas montanhas para subir. Sobe, desce bastante, mas sobe bastante. E a ideia era fazer o máximo de potência possível e eu consegui fazer o meu FTP. Para quem gosta de dados, sabe do que eu estou falando, eu vou explicar, mas o FTP você faz num teste de 20 minutos ou um teste de 1 hora, e a potência que você aplica nesses 20 minutos ou nessa 1 hora é o seu limiar. E os treinadores, de maneira geral, prescrevem os treinos com base nessa sua potência que você fez esse teste de 20 minutos ou de 1 hora. Se você fez esse teste em 20 minutos, você precisa descontar 5%, que em teoria, se desconto de 5%, vai representar o seu FTP de 1 hora. A ideia era tentar replicar essa 1 hora na potência do meu FTP e eu consegui quase chegar. Eu fiz um IF de 0,97, ou seja, eu fiz 97% do meu 100% de FTP, o que deu uma potência de 305 watts. 305 é o meu FTP descontado, o meu FTP de 20 minutos é 328, você desconta esse 5%, dá o 305 que eu fiz, eu consegui fazer, e aí as 2 horas subsequentes foi muito sofrimento para tentar segurar o que eu conseguia segurar. Terminei o treino bem. Ironias do destino, com 2 horas de treino, simplesmente o meu relógio apagou, desligou. Ele acabou a bateria, eu acho que gastou muita bateria porque eu coloquei no modo treino e aí ele consome muita bateria porque ele fica pitando muito.
E eu acho que acabou a bateria do relógio e acabou a minha bateria também, porque a última hora eu sofri muito, eu subi o tira-saia sofrendo. E para quem conhece romeiros saindo do posto, as duas últimas subidas, principalmente a última subida, para mim é a pior subida que tem. Eu sofri muito, mas se entreguei, estava já um calorzão, um baita treino, ou seja, fiz um teste, mais do que um teste, eu fiz um baita treino. Todo treino de teste é um baita treino. Então, por isso, não fujam de teste, façam o teste que vocês tiverem. Feito isso, domingo foi um treino relativamente forte, um pedal de 1 hora leve com uma corrida, 1 hora em Z2, Z2+. Essa corrida de 1 hora, que na semana passada eu tinha feito para 4:0, esse domingo eu fiz para 4:15 com um tempero especial de um calor absurdo. Fez um calor muito forte em São Paulo no domingo e eu corri tarde, porque eu acordei tarde, pedalei tarde, saí para correr tarde. Então sofri muito, foi um treino que me desgastou bastante. Eis que eu vou para a pista na segunda-feira e, sem saber, tinha um teste de 3K. Vi muita gente passando mal antes do teste. Ah, não gosto de teste, não quero fazer o teste, por que não fazer o... eu não estou bem para fazer o teste, isso me dói o coração ouvir isso. Porque a gente nem sempre está bem. E por que não fazer o teste quando está o teste? Porque a ideia do teste não é só você fazer teste quando você está bem, é fazer o teste naquele dia e você considerar todas as variáveis daquele dia para fazer o teste. Fiz o teste, 3 km na pista, fiz um bom teste e no meu conceito e na minha percepção e discussão com o Ronaldo, foi um bom teste, não do ponto de vista de tempo total, mas sim de conseguir segurar a intensidade durante todo o teste. Foi um teste que eu fechei para 3:20 de média, de pace, então deu 10 e pouquinho o teste, 3.000 metros, deu quase 10:0, 10 alguma coisinha, mas foi um teste muito bem feito. Eu tenho testes muito melhores que esse, talvez o meu melhor teste tenha sido 9:30 ou 9, eu não lembro exatamente, 9:30. Então já fiz testes melhores, mas com certeza esse teste foi muito bem feito porque eu estou cansado, estou no começo de ano, mas um teste que eu consegui segurar, ou seja, muito bom, com uma boa frequência. E eis que hoje, terça-feira, o dia que eu estou gravando, chego na piscina e tenho um novo teste de natação, também fui pego de surpresa. Fiz um teste de 400 e de 200, então 400 metros e 200 metros de natação no mesmo treino, a mesma coisa. Não foi o meu melhor teste, mas foi um bom teste, considerando aí o começo do ano, considerando que eu fiquei aí 10 dias sem nadar nas férias. Com isso tudo feito, a ideia agora é juntar todos esse quebra-cabeça e montar a sequência de treino do próximo mesociclo. Então, acabou essas 3 semanas de retorno das férias. Essa semana que eu estou, que é a 4ª semana do mês, que eu vou falar no próximo episódio, é uma semana que a ideia é segurar um pouco, uma semana de recuperação, uma semana adaptativa, para eu conseguir compensar todas essas 3 primeiras semanas, e aí eu entro no mês de fevereiro, num patamar um pouco mais acima do que eu comecei, e aí vem 3 semanas de choque novamente, que eu espero fazer muito bem. Dados e números dessa semana, eu fechei a semana. Vamos aos números, que eu sempre trago por aqui. Eu estou hoje com um fitness de 96 de CTL, uma fadiga de 118 com menos 27 de form, ou seja, está paulada, por isso eu preciso descansar. Essa semana vai ser recuperativa em intensidade e não de volume. A ideia é fazer mais 2 romeiros, é seguir a sequência. Então, segunda, terça e quarta de intensidades, quinta e sexta mais leves, sábado e domingo um novo choque. É assim que está desenhada a minha semana, é assim que seguimos por aqui. É assim que eu encerro esse episódio mais especial aqui no Sistema. Senhor Gabriel irá editar e vai trazer um conteúdo de qualidade, com certeza vai ser talvez um dos episódios, até aqui com certeza o melhor em qualidade de som, de áudio e de câmera.
Queria eu ter tempo e disponibilidade para vir aqui toda semana e gravar essa qualidade. Quem sabe um dia, enfim, fica sempre à vontade aí. Mas é isso. Curtam esse episódio, compartilhem, sigam o canal, etc, etc, etc. Valeu demais até aqui. Estamos juntos, seguimos juntos. Um beijo no coração de todos. Sigam treinando. É isso. Tchau.